orar, irmãos? Vamos falar com o Senhor. Pai Celestial, que se deleita em cuidar dos pássaros e vestir os lírios, e muito mais em cuidar dos teus filhos, que somos nós. Agradecemos-te porque tu fazes o teu sol nascer sobre maus e bons, a chuva cair sobre justos e injustos. E nesta manhã, mais uma vez, nós recebemos da generosa mão do Senhor mais esse dia. E queremos pedir que o Senhor nos abençoe nele abundantemente. Todo o nosso ser seja formado, a fim de que busquemos a maturidade, a perfeita varonilidade de Cristo Jesus, o teu Filho. Ser com todos quantos aqui estamos, que o Senhor aperfeiçoe o entendimento da nossa história, da história da Igreja de Cristo. Ser conosco na manhã de hoje. Oramos em nome dele. Amém. Podem se sentar. Meus irmãos, nós estamos vendo desde ontem à noite, fazendo uma panorâmica na história batista, e eu insisto, é uma panorâmica, porque não é possível fazer um estudo mais exaustivo em tão breve tempo. Essa é a razão também porque você tem uma quantidade maior de informações em um curto espaço de tempo. Então, o que pretendo fazer é converter isso em um material, texto corrido, com os slides em tamanho pequeno, e enviar ao pastor Paulo ou ao irmão Luiz, para que ele disponibilize aos irmãos e aqueles que tiverem interesse possam desdobrar isso e até aprofundar seus estudos, o que, aliás, recomendo a todos que puderem que o façam. Venho, naturalmente, estudando para esse assunto desde menino, mas mais especificamente desde 1985, 86, e comecei a lecionar nesta área em 1988. Então, claramente, o que temos aqui é um resumo, mas que acredito ser útil a todos os irmãos. Hoje vamos pensar um pouco sobre os batistas. Nós falamos dos batistas ingleses, falamos dos antecedentes, temos uma breve percorrida antes dos batistas ingleses, falamos dos anabatistas, e hoje vamos falar também dos batistas norte-americanos. Os Estados Unidos da América tiveram origem por 13 colônias norte-americanas, todas elas no litoral leste. E lá ao norte, naquela seção amarela, você tem a região que foi plantada pelos congregacionais, chamada de Nova Inglaterra. A principal cidade ao norte era Boston, cidade em que os congregacionais, vindos do Mayflower, navio Mayflower, ali estabeleceram as suas colônias. Eram todos eles naturalmente reformados, calvinistas, mas não criam. Diferentemente lá na Inglaterra, onde eles tendiam ao separatismo, na Nova Inglaterra eles eram absolutamente estatizantes. Eles não permitiam a tolerância religiosa, a liberdade religiosa de suas colônias. Você tem lá, naquela mapa amarelo, a Nova Inglaterra. Você tem ao centro as colônias centrais, maior tolerância religiosa. A principal cidade ali do centro era Filadélfia. O principal estado era Pensilvânia, plantada por William Penn, e ele estabeleceu ali grande tolerância religiosa nas colônias centrais dos Estados Unidos. Ao sul, você tem as colônias do sul da Virgínia, do Maryland para baixo, Virgínia, são as colônias do sul, onde prevaleceram as grandes fazendas do sul,
ali um grande contingente de escravos norte-americanos, de escravos africanos chegaram para trabalhar nas plantations, nas grandes fazendas do sul. E então você tem essas 13 colônias antes da independência, todas elas de alguma maneira vinculadas ao rei britânico, a Nova Inglaterra ao norte, as colônias centrais e as colônias do sul. O restante você pode ver naquele mapa à sua direita, naquilo que é a região ali em rosa mais claro, era território indígena, e aquilo que você observa mais à esquerda, no mapa ali em laranja, era o que pertencia legalmente aos espanhóis por conta do tratado que se estabeleceu. As colônias mais ao norte eram chamadas de Nova Inglaterra, e ali, passe na frente, esse próximo slide. Ali chegaram os peregrinos puritanos, e naquelas colônias congregacionais não se aceitava a separação entre a igreja e o Estado, e a principal cidade da região ali era Boston, aliás, ainda hoje uma cidade importante naquela região, uma cidade historicamente importante. Em 1636, alguém, um líder daquele contexto, daqueles congregacionais, chamado Roger Williams, abriu uma dissidência com os congregacionais da região de Boston. Ele é alguém que defende o congregacionalismo, ele é alguém que defende a separação igreja-estado, ele é alguém que defende a liberdade religiosa, ele é alguém que defende o direito dos indígenas, ele defende a causa dos indígenas, e ele é alguém anti-escravocrata, ou seja, ele trabalha pela bandeira escravocrata, e ele abre então uma dissidência com os congregacionais ao norte, e ele sai dali, aliás, ele é literalmente expulso dali, chamava-se Roger Williams, e ele funda a cidade de Providence, e ele dá o nome à colônia, nova colônia por ele fundada, de Rhode Island, ou Ilha de Rhodes, seria isso em português. E nessa colônia de Rhode Island, ele estabeleceu a liberdade religiosa, e ele trabalhou pela bandeira do direito aos índios e também da liberdade do movimento anti-escravocrata. E este lugar, chamado Rhode Island, é muito importante para a futura nação americana, porque exatamente as ideias de Roger Williams, inclusive as ideias de liberdade religiosa, separação igreja-estado, tolerância religiosa, de modo geral, serão muito importantes para a futura nação norte-americana. E esse homem chamado Roger Williams, em 1639, ele funda a Igreja Batista em Providence. E esta é a primeira igreja batista no continente americano. Ok? Então, essa igreja enfrentou algumas dificuldades, mas ela perseverou. E um outro homem chamado John Clark, que aliás é um líder bem novo, batista, organizou a Igreja Batista de Newport, também em Rhode Island, em 1648. E dessas duas igrejas, lá em Rhode Island, os batistas americanos traçam as suas origens na América, e são elas as primeiras igrejas batistas em solo americano. Observe, elas começaram lá na Nova Inglaterra, lá ao norte, e a colônia batista já recebeu inclusive a permissão do rei, e ela tinha então liberdade religiosa, ela tinha a separação da igreja e do Estado, e isso foram conquistas importantes ali na história americana. Já o centro, as colônias centrais já se caracterizavam por alguma tolerância religiosa. Filadélfia será a principal cidade dessa região e muitíssimo importante até meados do século XIX. Ela será também, Filadélfia, um importante centro da vida batista nas colônias, e depois também com a nação independente permanecerá Filadélfia sendo o centro da vida batista. Não sei se você está lembrado que ontem eu falei de Benjamin Kitt, aquele pastor que adotou a Confissão de 1689, com 2 adendos, e ele inclusive defendia o cântico dos salmos, dos cânticos dos hinos, lembram-se disso? E o filho dele também era pastor lá em Londres. Pois é, esse filho dele, em 1688, Elias Kitt,
filho do pastor batista londrino Benjamin Kitt, funda a igreja de Pennypack, pertinho de Filadélfia. E aí o trabalho batista cresce ali, inclusive também por conta da presença dos batistas galeses. E aqui tem então um momento muito importante na história batista, que é em 1707 é fundada a primeira grande associação batista, a primeira associação batista das Américas, chamada Associação Batista de Filadélfia. É então a primeira associação batista norte-americana e ela é de crucial importância para a história batista. Essa Associação Batista de Filadélfia, juntando as igrejas daquela região mais ao centro. Essa Associação Batista de Filadélfia, ela foi grandemente influenciada pelo grande reavivamento nas colônias norte-americanas, do qual se destaca o ministério de Jonathan Edwards. Volte lá, pulou bastante agora, aí chegamos, concordamos. Essa associação foi grandemente influenciada pelo grande reavivamento das colônias norte-americanas, do qual se destaca o ministério de dois homens, Jonathan Edwards, que era um congregacional também daquela região, e George Whitefield, que era um britânico, que depois foi um dos fundadores do metodismo, embora George Whitefield fosse calvinista. Essa associação foi grandemente influenciada, igrejas batistas, por esse grande reavivamento. Em 1742, aquela associação aceitou a Kitt Confession, que é aquela confissão do Kitt que eu mencionei lá atrás, não é? Que é a mesma confissão de 1689, acrescida de dois artigos. E é muito interessante porque os historiadores, como Tolbert e outros, vão dizer que aqui, nesse momento, foi a Associação de Filadélfia que determinou os rumos da fé batista norte-americana com a adoção dessa confissão de fé, e tratava-se em rigor da confissão de 1689, como já falei ali, acrescida de dois artigos redigidos por Benjamin Kitt. Agora vamos ao sul. Ao sul, a cidade de Charleston será a cidade mais importante, será uma cidade fundada entre 1669 e 1680, na Carolina do Sul, e Charleston, ao sul, será o mais importante centro da vida batista no sul. Ok? Estamos falando ainda de tudo isso antes da independência americana. E é interessante que, como começa a história dos batistas lá no sul? Lá na Nova Inglaterra, uma igreja batista foi organizada em Kittery, Maine, que é parte de Massachusetts. Eu estive lá nessa região, sob a orientação da primeira igreja batista de Boston. E aí, em 1696, 26 congregantes seguiram o pastor William Scriven e eles se mudaram para Charleston, porque eles foram altamente pressionados pelos congregacionais lá em cima, precisaram então se refugiar no sul. E aí o que acontece? Eles se estabeleceram em Charleston e eles fundaram, agora realocados em Charleston, eles fundaram a primeira igreja batista de Charleston, que é a primeira igreja batista no sul dos Estados Unidos. Ok, irmãos? Começa assim. E é muito interessante que ao estabelecer a igreja em Charleston, o pastor Scriven recomendou que qualquer, está escrito nos documentos que você pode pesquisar aí, isso está, não sei se em português, mas em inglês é abundante, ele recomendou que qualquer futuro pastor na igreja em Charleston tivesse uma fé ortodoxa, uma vida irrepreensível e que tivesse como sua a confissão de fé que foi redigida em 1689 pelos irmãos em Londres, declarando então que aquela igreja era uma igreja batista de uma doutrina alinhada calvinisticamente. Em 1767, a Associação Batista de Charleston, na Carolina do Sul, que é a mais antiga do Sul e da qual fazia parte, como disse, a primeira igreja batista do Sul, adota aquela confissão de Filadélfia. A confissão de Filadélfia é a confissão de Kitt. Fica claro? A confissão de Kitt é a confissão de 1689, acrescida de dois artigos.
A Constituição de 1639 foi a Constituição de 1677. A Constituição de 1677 é uma Constituição preparada para apresentar pontos comuns e pontos diferentes entre batistas, presbiterianos e congregacionais. Tudo bem até aí? Fez sentido para os irmãos? Espero que sim. Então chegamos aí à época da independência, 1776, o ano da declaração de independência das colônias americanas e dos Estados Unidos. Os lemas das colônias serão nem rei, nem bispo. Ou seja, então os americanos não terão igrejas, não terão reis, como os ingleses têm, aliás, até hoje, a monarquia, e também não terão igrejas muito episcopais. As igrejas serão muito mais do movimento congregacional, separatistas. Essas serão as igrejas. E interessante que na independência norte-americana vai prevalecer, já na primeira Constituição, e até hoje permanece, a liberdade religiosa, a separação igreja e Estado, e é assim até os dias de hoje. Isso é uma grande conquista dos batistas, o que se viu concretizar na nação americana. Ok, irmãos? Vamos pensar um pouquinho sobre o movimento missionário. Eu já falei um pouco, mas ele é importante nesse início da nação americana, para que a gente entenda como que as coisas se deram. Em 1791, o pastor batista inglês William Carey criou a Sociedade de Missões Estrangeiras, já vimos um pouco isso. E em 1812, já nos Estados Unidos, as igrejas congregacionais americanas, já estamos agora com a nação americana independente, elas enviaram a Adoniram e Anna Judson para Calcutá, Índia, nos congregacionais. O casal encontrou-se com Carey e aceitou a doutrina da imersão e foi batizado. Outro missionário congregacional que tornou-se batista foi Luther Rice. E aí o que acontece? Os esforços, Judson permaneceram na Birmânia e os Rice voltaram para os Estados Unidos para mobilizar os batistas para a obra missionária. Inclusive, o Rice passa pelo Brasil e é ele o primeiro quem vai propor que se pensasse em enviar, nessa época, ainda era a época lá, penso eu, do Dom Pedro I, quando ele passou por aqui. E ele propunha que já se enviasse missionários para o Brasil naquela época. Okay? E com Rice, voltando para apoiar o trabalho de Judson, em 1814, a fim de oferecer suporte à obra missionária de Judson e outros, foi fundada a Convenção Geral Batista para Missões no Estrangeiro, na cidade de Filadélfia, que, como eu disse, tornou-se um centro batista importante. E como tem esse nome comprido, ela passou e se reunia a cada 3 anos, ela passou a ser apelidada de Convenção Trienal. E aí eu quero que você já comece a perceber o aparecimento desse nome Convenção, que é um nome que aparece entre os batistas americanos. Os ingleses usam a palavra união, em geral. Aqui, os americanos usam a palavra convenção, muito mais frequente. Como é que é essa palavra? O que essa palavra vai significar? O nome convenção apareceu pela primeira vez a fim de designar uma assembleia de mensageiros nas igrejas. Convenção, então, era um evento, era um congresso. Ainda hoje essa palavra existe, não sei se vocês já ouviram. A convenção dos advogados, a convenção dos professores, a convenção seria um evento. E o enfoque dessa convenção trienal era missionário. Você observou? A grande preocupação era dar suporte à obra missionária. E com o tempo, essa assembleia ela foi criando instituições, geralmente chamadas de juntas, em inglês board. Ou seja, então essas associações foram criando as juntas, as instituições para gerir um trabalho cooperativo entre as igrejas. Ficou claro, irmãos? Você tem então a primeira convenção em 1814, chamada Convenção Trienal. Muito importante, a Convenção Trienal marcou um importante papel na vida batista norte-americana antes da Guerra Civil. E nesse período, entre os mais conhecidos teólogos daquele período, estava um sulista chamado John Dagg, já tem um livro em português, o manual de teologia dele,
é bem conhecido. Se você quiser um pouco da biografia dele, eu tenho no meu site um artigo que escrevi sobre uma pequena biografia de John Deck. E durante aquele período, a Convenção Batista do estado de New Hampshire aprovou em 1833 a Confissão de Fé Batista de New Hampshire. Ela se deu assim. Em 1853, 20 anos mais tarde, o principal redator da confissão, que foi o pastor J. Milton Brown, tornou-se secretário editorial da Sociedade Publicadora Batista Americana, que ficava em Filadélfia, e ele, por sua própria iniciativa e autoridade, o pastor Brown fez uma revisão à confissão, e além de revisá-la, ele acrescentou 2 artigos ao original, um sobre arrependimento e fé e outro sobre santificação, e esta versão, com 18 artigos, ele publicou no Manual da Igreja Batista. E esse livro, com a Confissão de New Hampshire ao final, se tornou muito importante entre os batistas norte-americanos. E aí você tem, então, a primeira e mais influente, a mais influente confissão batista norte-americana é esta Confissão de New Hampshire, ok? Ela é breve, ela é concisa, e aí de Filadélfia, onde está a Sociedade Publicadora, esta Confissão de Fé foi assim amplamente disseminada, sendo posteriormente publicada em vários livros e manuais, tornando-se inclusive a Confissão de Fé do Seminário Batista em Fort Worth, Texas. Esta foi uma confissão de fé inteiramente produzida por batistas norte-americanos, era breve e bem precisa, tornando-se rápida e amplamente reconhecida, e foi a confissão de fé de New Hampshire que foi trazida pelos missionários pioneiros batistas no Brasil. Bom, vamos pensar um pouquinho agora sobre os batistas do sul dos Estados Unidos. Essa se tornou a grande denominação batista no mundo. Ela é onde estão as maiores igrejas batistas na América. As igrejas batistas do sul são as chamadas grandes catedrais, não é? São igrejas numericamente muito influentes. Uma denominação que se tornou não apenas a maior grupo batista do mundo, mas também mais próspera financeiramente, e realizou uma obra missionária bastante gigante para os batistas do sul. Por isso vou chamar a atenção um pouco para a história deles. 3 associações batistas, Filadélfia, Charleston e Sand Creek, foram largamente responsáveis pela irradiação do trabalho batista no sul do século XVIII e XIX. E através dessas 3 raízes é que os batistas do sul, a Convenção Batista do Sul, foi organizada. Filadélfia, Charleston e Sand Creek, 3 associações. O trabalho missionário dos batistas do sul se apoiou nessas 3 bases aí, principalmente. Em meados dos anos 1800, numerosas diferenças sociais, culturais, econômicas e políticas existiam entre os negociantes do norte, os fazendeiros do oeste, os plantadores do sul. Tais diferenças repercutiram diretamente entre os batistas. Então você tem uma única nação, mas dividida em regiões com realidades econômicas e políticas muito diferentes. E a escravidão se tornou a questão mais crítica, inclusive entre os batistas. E o sul, com as suas grandes fazendas, os sulistas eram escravistas. E assim, no período que antecedeu a Guerra Civil Americana, que os americanos terão uma guerra civil, ou seja, batistas lutarão contra batistas, presbiterianos contra presbiterianos, famílias lutarão entre si, o país vai se dividir, será uma história triste americana, não é? Um período triste, difícil, mas antes da Guerra Civil, as denominações evangélicas, inclusive os batistas, sofreram divisões, e a grande questão era a questão da escravidão. As crescentes tensões e descontentamentos dos batistas do sul em relação a críticas nacionais sobre a escravidão levaram à sua retirada das organizações batistas nacionais, e eles se encontraram na primeira igreja batista em Augusta, Geórgia do Sul, em maio de 1845, e nessa reunião histórica eles formaram uma nova convenção, chamada Convenção Batista do Sul,
William Johnson foi eleito como o primeiro presidente, esse senhor que aí está a foto dele. O primeiro seminário da Convenção Batista do Sul foi o Seminário Teológico Batista do Sul, organizado em 1859, inicialmente em Greenville. Pode passar mais um clipe, isso. Eu estive ali vendo a pedra fundamental do seminário, onde o seminário foi lançado. Estive nessa igreja lá, batista lá em Greenville, e o seminário foi organizado ali, na Carolina do Sul. Depois, em 1877, o seminário se transferiu para Louisville e permanece localizado ali, e é hoje um dos maiores seminários batistas do mundo. E o primeiro reitor foi esse senhor aí, J.P. Boyce, James Boyce, que vamos, daqui uns 7 ou 8 dias, deve sair um livro dele em português, um livro de teologia sistemática, produzida lá pelo pastor carioca chamado Jude Clay. Ele está publicando essa obra do Boyce aqui para nós no Brasil. Passada a Guerra Civil, os batistas do Sul cresceram muitíssimo, inclusive com igrejas por toda a nação. Hoje, então, quando se fala Batista do Sul, estamos falando apenas das igrejas ao sul, embora lá esteja um maior contingente. Já estamos falando de todas as igrejas ao redor dos Estados Unidos, filiadas à Convenção do Sul. E elas cresceram muitíssimo e a denominação tornou-se o maior grupo batista do planeta. E através de sua então Junta de Missões Mundiais, situada em Richmond, Virgínia, por isso chamada Junta de Richmond, a obra missionária dos Batistas do Sul foi ganhando alcance mundial. Foram os Batistas do Sul levar adiante uma obra missionária de tamanho nunca antes visto, e o Brasil foi o primeiro campo missionário batista do Sul. Ok, irmãos? Alguns novos desafios aí para a gente entender. No século XIX, entre os batistas norte-americanos, tornou-se muito influente um tipo de leitura da história batista, porém antes de uma compreensão da história batista, tratava-se muito mais de uma interpretação específica da própria natureza da igreja. Esse movimento foi chamado landmarquismo. Landmark é marco, ou seja, não vamos remover os marcos antigos, vamos manter ali. Por isso, o movimento é chamado landmarquismo. Okay? Esse homem chamado James Graves, ele foi um dos líderes desse movimento no sul dos Estados Unidos, que veio a ser denominado controvérsia landmarquista, caracterizado por uma particular eclesiologia. Ou seja, Graves e outros ao redor dele insistiam por uma renovação das igrejas batistas baseada num retorno às old landmarks, ou aos antigos marcos. E o que ele dizia? Preste atenção, porque isso é bastante importante para a compreensão da nossa realidade no Brasil. Segundo Graves, uma verdadeira igreja teria algumas marcas distintivas e incluir uma ênfase na congregação local, com uma correspondente negação da existência atual e terrena de uma igreja universal. Ou seja, Graves dizia, o que nós temos é uma igreja local. Não existe isso de igreja universal, era bem hostil a qualquer ideia de uma igreja universal invisível. Para ele o que nós temos é a igreja local e pronto, a igreja universal só vai ser reconhecida no céu. Essa é a insistência do Graves. Além disso, ele dizia que as ordenanças precisavam ter uma administração autorizada. Ou seja, para o Graves, quando Cristo, na grande comissão, disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, então Cristo estava prometendo uma sucessão histórica de verdadeiras igrejas. Fica claro, irmãos? Ou seja, Ele está insistindo, haverá durante a história uma sucessão de igrejas cristãs. E Graves, ele identificava essas igrejas como as igrejas batistas. Ficou claro, irmãos? Como sendo igrejas batistas. Consequentemente, Graves insistia que nenhum batismo poderia ser válido se esse não foi celebrado por uma congregação batista local corretamente instituída e a mesa do Senhor
deveria acolher apenas os membros desta igreja batista local, batizados nessa linha, historicamente, essa sucessão de igrejas batistas ao longo da história. Isto é o landemarquismo. Eles eram líderes no sul, particularmente na região do Texas ao sul. Essa doutrina se tornou fortíssima, e é essa doutrina que vai impactar os batistas grandemente no sul e vai chegar até nós, o chamado landemarquismo. Ok? O landemarquismo cresceu muito entre os batistas do sul, criando inclusive novas associações, e eles adotaram a confissão de fé de New Hampshire, porque esta confissão, primeiro, ela é americana, e segundo, ela não faz referência a uma igreja universal. Então, teólogos como Pendleton, Edward e Scott publicaram a confissão de New Hampshire em seus manuais, e desde então a eclesiologia batista tornou-se bem influenciada pelo landemarquismo, ainda que isso tenha sofrido variações e também atenuações ao longo do tempo. Então, a partir do Graves, a compreensão da história batista passa a ser fortemente sucessionista. Deu para os irmãos entenderem? Ok? Então, aqui, só para dizer, é exatamente dessa linha que vão surgir as principais produções da história da igreja chamadas sucessionistas. Entre elas, o primeiro livro que vai ser publicado no Brasil, de Ford, que é um livro landemarquista, e também o livro, no Brasil, muito conhecido, Rastro de Sangue, que também é um livro landemarquista. Tudo bem, irmãos? Ok? Vamos passar uma segunda questão importante aqui, além do landemarquismo. Outro desafio no final do século XIX e início do século XX foi a controvérsia, pode ir lá atrás, sim, estamos aí. Isso, foi a controvérsia liberalismo e fundamentalismo. O liberalismo teológico, sobretudo de matriz alemã, entrou em seminários e igrejas americanas e, em especial, na Convenção Batista do Norte. As igrejas do Sul eram mais conservadoras. O nome fundamentalismo foi cunhado no início do século XX em referência ao abrangente segmento de todas as denominações evangélicas históricas que se coligou para defender a fé cristã da inclusão do liberalismo teológico dos seus seminários e igrejas. O nome fundamentalismo, veio de uma publicação entre 1910 e 1915 de uma série chamada Os Fundamentos, que dá um total de 12 volumes de artigos escritos por conservadores, onde se defendem os pontos fundamentais do cristianismo. Então, quando você fala do fundamentalismo, pelo menos na fase inicial, os 5 grandes ênfases dos fundamentalistas eram a inspiração das Escrituras, defender que as Escrituras eram um livro inspirado, a divindade de Cristo, Cristo é Deus, não é apenas um homem, a ressurreição foi um fato verdadeiro, o nascimento original de Cristo e os milagres não foram invenções, aquilo era fato, ele nasceu de uma virgem, e o sacrifício propiciatório de Cristo, Cristo não apenas deu exemplo, Cristo salvou, ele redimiu, o sacrifício dele salva, é representativo, é vicário, e a ressurreição literal e física de Cristo e seu retorno. Então, na verdade, observe, esse primeiro momento do movimento fundamentalista, eles são chamados fundamentos, defendem, em rigor, a fé bíblica. Fica claro, irmãos? Ou seja, estão defendendo a fé bíblica, exatamente isso daí. Eles são chamados fundamentos. É isso aí. Isso é o cerne dos fundamentos na sua primeira, nos seus grandes volumes. Esse é o tema. Bom? Aos poucos, e aqui vamos agora entender, o nome fundamentalista adquiriu uma delimitação mais específica, referindo-se ao cristão conservador separatista, que integrava a maioria dentro das denominações do sul dos Estados Unidos. Era igualmente atribuído aos que haviam saído de suas denominações e formando outras de caráter eminentemente fundamentalista. Um terceiro momento, o reducionismo, o pré-milenismo dispensacional, veio a ser conhecido como sinônimo de fundamentalismo. E aí você tem a influência da Bíblia anotada dos seus filhos de Scofield, ou chamada Bíblia de Scofield, e ela teve uma decisiva influência, então, na associação do dispensacionalismo como sinônimo de fundamentalismo. Então, a partir desse momento,
você já tem ali. Primeiro você tinha os fundamentos, depois você tem os movimentos mais separatistas, novas denominações, e depois você tem a ênfase pré-milenial, dispensacional, divulgada, popularizada pela Bíblia de Scofield, tornou a Bíblia praticamente todo crente como lia, no Sul particularmente, e aí você então tem o fundamentalismo passou a se casar com o dispensacionalismo scofieldiano. Tudo bem, irmãos? Entre os grupos batistas fundamentalistas iniciados no século XX, no contexto do fundamentalismo norte-americano, em 1928, J. Frank Norris, que é esse senhor texano que está aí, de Fort Worth, pastor no Texas, fundou uma nova organização com igrejas batistas que estavam cansadas, ele diz, do modernismo da Convenção do Sul. A organização chamou-se Comunhão Missionária Batista Fundamentalista Mundial, e mais tarde, acho que até os dias de hoje, Comunhão Batista Mundial. E aí, em 1950, em um contexto de satisfação, porque Norris era um líder muito forte, um líder bem centralizador, em um contexto de satisfação com a liderança centralizadora de Frank Norris, foi organizada no Texas a BBFI, ou a Fraternidade Batista Bíblica Internacional. Ok? E aqui é um marco importante na história dos batistas bíblicos. O primeiro presidente foi William Bildoa, se tornou o primeiro presidente dos batistas bíblicos, e a organização experimentou significativo crescimento a partir da década de 60. Os primeiros missionários batistas bíblicos chegaram ao Brasil entre 1953 e 1955, e a Comunhão Batista Bíblica foi organizada no Brasil em dezembro de 1973. Bom, outro movimento importante dentro do movimento fundamentalista batista deu-se em 1932, foi organizada a GER, a Associação das Igrejas Batistas Regulares, em Illinois, com 22 igrejas representadas. Essas igrejas reagiam ao modernismo na Convenção do Norte ou à excessiva autoridade sobre as igrejas. Duas missões batistas foram reconhecidas pelo movimento batista regular. A Baptist Missions, fundada em 1920, essa é a missão que vai dar origem a missões no Brasil, primeiro, os batistas da Baptist Missions, e a Associação de Batistas de Evangelismo Mundial, ABIWE, fundada em 1927 com o nome inicial de Associação dos Batistas para o Evangelismo no Oriente. São essas duas missões mais influentes entre os batistas regulares que surgem do movimento chamado fundamentalista, batista fundamentalista, e que enviarão seus primeiros missionários regulares que chegam ao Brasil em 1935 e 1936, e as igrejas no Brasil organizaram em 1954 a Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil, que ainda hoje permanece com a sigla AIBRE. O nome regular, gente, não significa mais ou menos, tá bom? Regular aqui significa conforme a régua, tá bom? Isso é, em conformidade com uma medida. Tudo bem? Fica claro? Só para esclarecer aí o conceito, tá bem? E aí os grupos batistas originados então no século XX, no contexto do fundamentalismo, foram grandemente influenciados pela compreensão sucessionista do landmarquismo, pela hermenêutica dispensacional e pré-milenial. Então você tem aí, observe essa sequência. Você tem o landmarquismo, o fundamentalismo e o dispensacionalismo. Essas três forças se casam e dão bastante consistência, elas caracterizam essas igrejas, essas igrejas que surgiram desse contexto. Elas são geralmente landmarquistas, fundamentalistas e dispensacionais. Irmãos, a Confissão de New Hampshire, com um adendo de interpretação pré-milenista, será a declaração de fé destes vários grupos batistas do século XX. Como eu disse, trata-se de uma confissão breve, distintamente bíblica, norte-americana, bem adaptada às ênfases batistas da congregação local. É claramente uma confissão calvinista, porém com formulações muito sintéticas e resumidas. Até aí, falei então brevemente sobre os batistas americanos. Você quer ficar em pé um pouquinho para respirar? Fique em pé, por favor. Vai lá.
Tá? Descansar. Isso. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Vai lá. Isso. Relaxa um pouco. Deus te abençoe. Vai, descansa um pouco. Respira. Inspira. Vamos lá. Muito bom. Chega de moleza. Vamos agora pensar nos batistas do Brasil. Se você tiver dúvida, você anota para a gente fazer daqui a pouco a parte então, das nossas dúvidas, perguntas e respostas. Batistas do Brasil, vamos pensar agora sobre isso. Thomas Jefferson Bowen foi um pioneiro missionário americano na Nigéria e África, trabalhando entre os nativos da tribo Yoruba. Depois de algum tempo na África, retornou aos Estados Unidos. E ele foi enviado pelos Batistas do Sul, em 1860, para o Brasil, uma vez que muitos escravos que falavam dialeto Yoruba, língua corrente entre os negros traficados, podiam ser alcançados. E Thomas Jefferson e Luana Davis Bowen são os primeiros missionários batistas do Brasil. Ele teve uma presença curta, ele adoeceu. Bowen, sua família, esposa e filha embarcaram para o Brasil em 3 de março de 1860 e abortaram no Rio de Janeiro em 25 de maio de 1860. Em 9 de junho de 1861, devido a problemas de saúde e porque as autoridades o impediam, criavam grandes embaraços na pregação do Evangelho, visto que sua mensagem se distanciava dos ensinos católicos. Nessa fase, nós estamos no Império, e ainda não é República, é Império, o Brasil ainda é altamente católico, altamente fechado, não é? E até então a religião oficial do Brasil era o catolicismo, e Bowen então precisou retornar ao seu país, dessa vez em definitivo, mas ele ainda exerceu, bem doente para os Estados Unidos, mas ele ainda exerceu influência lá para a evangelização do Brasil. Em 1865, por força da Guerra Civil Americana, confederados do sul dos Estados Unidos, aqueles que perderam a guerra, o sul perdeu a guerra, quem venceu a guerra foi o norte, sob a liderança de Lincoln. Okay? Os confederados do sul dos Estados Unidos, a maioria batistas, começaram a buscar terras com potencial agrônomo. Entre 1865 e 1867, milhares de estadunidenses desembarcaram nos portos brasileiros, que aqui era uma terra vasta, fértil e barata. E em 1867, alguns foram para a região de Santa Bárbara do Oeste, aqui em São Paulo. E por isso aquela cidade ao lado se chama Americana. Quem eles foram para ali foram americanos do sul, naturalmente, que vieram atrás de terras para o seu potencial agrônomo. Em 1867 chegaram ali os missionários batistas, pastor Richard Radcliffe e Eunice Radcliffe, e em 1870 os colonos ali, não eram só colonos batistas, havia congregacionais, metodistas, havia ali episcopais, e havia um grupo grande de batistas. Eles fizeram um manifesto pela evangelização do Brasil, e esse manifesto contou com a assinatura desses líderes aí, e também do pastor batista Richard Radcliffe, e foi um manifesto importante. Em 1871, então, você tem a primeira igreja batista no Brasil, que é essa aí, em Santa Bárbara, pastoreada por Radcliffe. Logo depois, ali mesmo, fundaram a segunda igreja, chamada Igreja Batista da Estação, pastor Elia Rotten Killing. E em 12 de 7 de 1880, a pedido da Igreja da Estação, foi formado um concílio reunindo as duas igrejas para recepção e consagração ao ministério pastoral de Antônio Teixeira de Albuquerque, ex-padre, tendo sido batizado pelo pastor Robert Porter Thomas, que aliás foi pastor batista naquela região ali, inclusive em Santa Bárbara, e tratava-se do primeiro
pastor batista brasileiro. O primeiro pastor batista brasileiro foi o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Em 1881, os batistas do Sul, então, atendendo o chamado, o pedido dos colonos de Santa Bárbara, enviaram o pastor William Buck Bagley e sua esposa Anne Luther Bagley, que chegaram ao Rio de Janeiro e se dirigiram para Santa Bárbara. Eles tiveram então contato com a língua portuguesa. E William Buck Bagley, depois do casal Taylor, que chega imediatamente a seguir, também texano, eles são os pioneiros das igrejas batistas no Brasil, levando a obra missionária para o Brasil. Em 15 de 10 de 1882, o Bagley e os Taylors fundam em Salvador a primeira igreja batista de Salvador. Durante algum tempo, se entendeu que a primeira igreja batista no Brasil foi a de Salvador, porque alguns não entendiam que as igrejas batistas de Santa Bárbara fossem igrejas que estivessem alinhadas na história batista do Brasil, porque elas falavam inglês. Mas hoje essa tese já é superada, porque você sabe que eles pregaram para os brasileiros, e eram batistas aqui no Brasil. Então essa tese já não prevalece, mas ela tem o mérito de enfatizar que foi em Salvador que começou de fato uma pregação de uma igreja em português rotineiramente. O casal Bagley, o casal Taylor e o pastor Antônio Teixeira de Albuquerque, os fundadores da igreja lá em Salvador. Já em 24 de 8 de 1884, o Bagley veio para o Rio de Janeiro e fundou ali uma residência em Santa Teresa, na residência dessa senhora Elizabeth Williams, Ovelha de Spurgeon, ok? Ovelha de Spurgeon, ele fundou a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, ele está até hoje, lá, e começou na casa de uma ovelha de Spurgeon no Rio de Janeiro, bem, 1884. O Rio de Janeiro, a obra batista no Rio de Janeiro vai se tornar muito importante, e o Rio de Janeiro se tornará o pedaço de chão mais batista ao sul do Equador, ok? Ou seja, o pedaço de chão mais batista ao sul do Equador chama-se o estado do Rio de Janeiro. E provavelmente a cidade mais batista é a cidade em que eu nasci, literalmente, proporcionalmente em número de batistas. Bom, vamos lá. Então, só para que você saiba, você tem em 1871 o missionário Richard Radcliffe, a Igreja Batista em Santa Bárbara, no Oeste. A pregação era principalmente, correntemente em inglês. Em 1882, o missionário William Buck Bagley, a Igreja Batista em Salvador, e aí a pregação é já correntemente em português. Esta é a origem dos batistas no Brasil, em Rio. Ok, irmãos? Muito importante foi esse senhor aí, Salomão Luiz Guinsbourg. Eu faço um destaque, ele poderia fazer de Nelson. Se eu estivesse falando para os batistas do Norte, por exemplo, eu falaria de Nelson, mas como estou aqui no Sudeste, vou falar de Guinsbourg. Salomão Luiz Guinsbourg foi um judeu polonês, filho de rabino. Ele converteu-se e foi expulso de casa. A conversão de Guinsbourg é uma conversão extraordinária. Missionário, assim, altamente abnegado, evangelista, empenhado em plantação de igrejas, enfrentou apedrejamento, prisão, se defrontou com um cangaceiro. A história de Guinsbourg é uma coisa assim, que dá um filme, literalmente. Foi missionário congregacional em Portugal, de onde teve que se retirar devido à oposição católica romana. Chegou ao Brasil, onde conheceu o missionário Taylor, que o convenceu que os batistas realizavam o verdadeiro batismo bíblico. E Guinsbourg se batizou aqui. Foi batizado aqui e tornou-se batista aqui. E ele é autor de muitos dos hinos que vocês cantaram aqui. Vocês não sabem, mas ele é o autor de muitos desses hinos que vocês cantaram. É Guinsbourg mesmo. Foi nomeado missionário pelos batistas do Sul, então, em 1891. Casou-se em 1893 com Dona Emma, também missionária norte-americana, com quem teve 6 filhos.
E ele exerceu uma obra missionária vastíssima no Brasil, especialmente nos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo, onde deu início a várias igrejas, inclusive a igreja na cidade em que eu nasci, onde ele foi apedrejado, colocado num trem semi-morto, sangrando em direção ao Rio de Janeiro. Em 1894 ele fundou o jornal As Boas Novas, em Salvador e Campos, que é a cidade de minha esposa. Em 1902 ele fundou o Seminário Batista em Recife, o Seminário do Norte, foi fundado por ele. E o pastor Salomão Ginsburg foi o primeiro a se mobilizar para a efetivação de um organismo de âmbito nacional, cooperativo, face à necessidade de unir os esforços e pensamentos da liderança da época e, sobretudo, a grande preocupação de Ginsburg é que as igrejas se unissem para a obra missionária. E Ginsburg é conhecido como o pai da Convenção Batista Brasileira. Em 1907, foi organizada a Convenção Batista Brasileira em Salvador, Bahia. A comissão organizadora foi aquela lá, e quando eles organizaram a convenção, eles adotaram a Confissão de New Hampshire, que Taylor traduziu com o nome de Declaração de Fé das Igrejas Batistas do Brasil. Está aí a primeira Assembleia da Convenção, lá em Salvador. São esses irmãos aí. Esse senhor aí, calvo, que está à sua direita, é de Cócoras. É isso mesmo que chama, Cócoras. Está à direita com o bigode grande, é o Ginsburg. Não? Ao centro ali tem um senhor com uma criança no colo, é o Sorém, pastor da primeira igreja batista no Rio de Janeiro, pastor brasileiro, primeiro presidente da convenção, pai do João Filson Sorém. Você tem lá atrás o Eurico Nelson, ao lado daquela senhora responsável pela evangelização das igrejas lá em Belém, Manaus, a igreja do Norte. Você tem aí na frente, você tem uma quantidade imensa de gente conhecida aí. Inclusive aqueles que começaram a evangelização aqui na cidade de São Paulo. Tá bem? É uma pena a gente, depois os irmãos podem, eu vou mandar isso, pode ser útil para os irmãos. Tá bem? Salomão Ginsburg foi também o idealizador de muitas outras iniciativas batistas brasileiras, e foi Salomão Ginsburg quem uniu os primeiros hinos batistas numa coletânea chamada, por ele mesmo, ele deu esse nome, O Cantor Cristão. Não sei se vocês conhecem. Foi ele. Já havia, é importante dizer que já havia a coleção de salmos e hinos dos congregacionais pelo trabalho do casal, casal congregacional. Eu tenho fugiu, mas eu tenho uma biografia dele aí na internet. Calley, casal Calley, por favor. Publicaram vários hinos, inclusive da Ana Calley. Muitos hinos que estão no Canto Cristão são os Calleys também. E são os hinos, é a coleção de cânticos de hinos mais antiga do Brasil. E depois os irmãos batistas aproveitaram, o Ginsburg ampliou muitos hinos de Ginsburg, a gente ainda canta. Aliás, dizem que Ginsburg, quando chegou ao Brasil, no dia que ele chegou, ele compôs aquele chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas por Deus, descenda de Ginsburg. Dizem que ele compôs assim quando ele chegou aqui no Brasil. E vamos falar então da Convenção Brasileira um pouquinho, para a gente depois caminhar e fechar. Suas duas juntas missionárias, missões nacionais e missões mundiais, os batistas brasileiros trabalharam arduamente pela evangelização do Brasil e passaram a enviar missionários para diversas partes do mundo. Seus seminários e escolas femininas deram formação a muitos líderes, com destaque para o Seminário Batista do Sul, na cidade do Rio, e então o Instituto Batista de Educação Religiosa, IBER, na mesma cidade, exclusivamente dedicado à formação do público feminino. Grande impacto batista foi produzido com as cruzadas evangelísticas promovidas no Brasil pelo evangelista Billy Graham, em 1960 no Maracanã, em 1962 em Pacaembu, em 1974 no Rio de Janeiro. E tais eventos reuniram centenas de milhares de pessoas. O público de 1960 foi o maior na história daquele estádio de futebol. Em 1974, durante a sua segunda passagem lá pela capital fluminense, mais de 600 mil pessoas foram ao Maracanã em 5 dias de pregação de Billy Graham. Na década de 60, a Convenção Batista Brasileira experimentou o seu maior cisma. Alguém fez essa pergunta ontem? Preste atenção aí agora, tá bom? A
como resultado do movimento de renovação espiritual, um movimento que trazia uma ênfase na questão dos dons, na questão do Espírito Santo, na questão de um culto mais flexível, um movimento que marcou muitas denominações no Brasil, acabou dividindo muitas denominações e que depois chegou ao catolicismo romano com o nome de Renovação Carismática. Conhecidos líderes do movimento foram os pastores batistas José Rego do Nascimento, Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, e Ernesto Tonini, Igreja Batista do Povo, em São Paulo. E assim, em janeiro de 1965, na cidade de Niterói, a Convenção Batista Brasileira excluiu cerca de 32 igrejas de seu rol, e no ano seguinte o número de igrejas desarroladas chegou a 52. Este foi o grande trauma das igrejas batistas da Convenção, a grande divisão das igrejas batistas da Convenção, na década de 60. Em janeiro de 1966, esses batistas são chamados de batistas renovados por causa do movimento de renovação espiritual. Ou seja, eles são batistas na eclesiologia, mas são carismáticos pentecostais na sua doutrina pneumatológica, na sua doutrina na sua liturgia de modo geral. Eles organizaram a ação evangélica, a ação missionária evangélica, cuja sigla era AME, e em 16 de setembro de 1967, a AME passou a se chamar Convenção Batista Nacional, por ocasião da primeira Assembleia Geral realizada na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, com a presença de 43 mensageiros, representantes de 19 igrejas. E assim você tem início as chamadas Igrejas Batistas Nacionais do Brasil. Bem, irmãos? Ok? Nos meios ditos mais conservadores ou tradicionais, outros grupos batistas têm contribuído para a evangelização do país, como já tem sido observado. Entre estes são os batistas regulares, os batistas bíblicos e outros grupos batistas, inclusive chamados batistas independentes, que não é exatamente uma denominação, são igrejas batistas que têm resistência em associar as suas igrejas em torno de qualquer instituição além da congregação local. Então você tem esses irmãos, e a Confissão de New Hampshire foi usada pela Convenção Batista Brasileira de 1916 ou 1920 e efetivamente até 1986 era denominada de Declaração de Fé das Igrejas Batistas do Brasil, e ainda hoje é a que consta dos estatutos de muitas igrejas. Em 1986, a CBB aprovou a sua própria declaração doutrinária, declaração redigida por uma comissão de teólogos brasileiros. Atualmente, batistas bem conhecidos, alguns, muitos, estão aí: Day Carson, teólogo, exegeta, especialmente do Novo Testamento; Mark Dever, que vai estar no Brasil, vai estar em São José esse final de semana, pastor em Washington; John Pine, pastor, temos uma irmã da igreja dele, nossa igreja, pastor bastante influente, escritor bastante. Wayne Grudem, que é um teólogo batista bastante conhecido, bastante influente; Albert Mohler, que é o diretor do Seminário Batista do Sul em Louisville, é um líder influente dos batistas do Sul. Você tem alguns africanos, como Conrad Bill, esse zambiano, pregador bastante conhecido. E esses são batistas bem conhecidos aqui no Brasil já, que todos já têm vindo ao Brasil aqui pregar. E assim eu termino com essa palavra do Senhor Jesus Cristo aí. Vamos juntos? Toda a autoridade que foi dada no céu e na terra, e, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe-nos. À noite, eu quero falar então um pouco desse recente movimento de reforma entre os batistas. Que Deus abençoe os irmãos grandemente.